reduções de não conseguir atender a demanda da informação exata para o momento. Mas a gente vai tentar. Eu fiz uma apresentação que tem muitas fotos, muitas figuras e poucas palavras, como primeira etapa, que vai durar mais ou menos 25, 30 minutos, eu espero. E aí, a partir daí, a gente abre a fala, conversa um pouco, e vai organizando. A minha história de psicoterapeuta começou quando eu trabalhava ainda como professor na FEI, nos tempos que Samuel também trabalhava lá como professor de inglês. E eu comecei a dar umas aulas para um grupo do terceiro ano, e eles começaram a dizer, nossa, professor, parece uma terapia. Naquela época, eu era um pesquisador informal de técnicas de bem-estar, de contextos que produziam tranquilidade, calma. E aquele trabalho lá na FEI foi assim, foi um trabalho que eu entendi que o vestibular é uma maratona física, mental, emocional, psíquica e também, né, como nós somos uma totalidade, espiritual. E eu fiz uma preparação física, também fiz uma preparação emocional e usando técnicas que naquela época eu chamava técnicas de bem-estar. E foi interessante que naquele período eram 40 estudantes, 32 foram aprovados no vestibular. Foi um fenômeno. Houve um tempo que, quando descobriram isso, eu passei a fazer esses trabalhos em todos os cursinhos de terceiro ano de Itabuna, mas não demorou muito, não, porque eu achava que não alcançava aquilo que eu desejava, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de fazer a coisa bem feita, e às vezes, quando você vai fazer trabalhos assim, fica meio assodado. Hoje eu tenho lá na UESC um projeto de abordagens corporais terapêuticas. Tenho 2 disciplinas no curso de Educação Física, abordagens corporais terapêuticas na escola, para treinar os professores a lidar com a ansiedade dos estudantes. Tenho uma outra disciplina que chama-se Terapias Corporais, Movimento Humano e Educação Física, que é para dar uma visão aos estudantes dessa outra visão que se tem da corporeidade, que às vezes a educação física historicamente não tem. E tem um projeto de extensão da UNAT, que é terapias corporais na maturidade, que a gente atende. Quantas turmas a gente abrir? Eu abro 2 turmas por semestre, mas sempre tem demanda para outros momentos. Então, eu vou fazer assim é como se eu estivesse apresentando a vocês, pela primeira vez, um conhecimento que não é muito conhecido em muitos ambientes. E depois a gente conversa um pouco, se alguém tiver pergunta, ou pode fazer. Tem muitas maneiras de a gente dar prosseguimento. Então, eu vou agradecer a participação de todos e eu vou agora abrir a apresentação para o grupo. Alguém está com o microfone aberto? Poderia fechar, por gentileza? Eu acho que é Paulo Bonfim, me parece. É importante que todos fechem o microfone, que dá muita microfonia. Estão todos vendo? Sim. O título foi provocativo mesmo, porque como eu vou falar na Grau, aí eu queria usar uma palavra que tivesse a ver com a literatura, né, acentuações, né? Versil está com o microfone ligado. Obrigado, Versil. E as acentuações terapêuticas corporais na saúde mental são fragmentos dos sentimentos e das emoções que a gente vai apresentar para vocês. E como nós estamos em tempo de pandemia, eu tentei associar ao momento contemporâneo, né? Então, essa contemporaneidade também nos ajuda. Então, o que são acentuações corporais, né? Que é a primeira coisa que eu chamo a atenção.
nosso corpo, ele demonstra nossas emoções, nossos sentimentos, porque as emoções, elas são transmitidas via sistema neuromuscular, no campo visível. Então, são expressões, sentimentos, corporificações ou incorporações, né, porque essa palavra quem usa essa palavra corporificar é um dos terapeutas que eu vou apresentar hoje. Informações, que é da forma do próprio corpo ao longo da vida, como uma árvore que tem, como uma boneca russa, né, que tem o corpo pequeno dentro de um maior, dentro de um maior, dentro de um maior, assim somos nós. A criança continua lá dentro, né? Nossas ancestralidades genéticas, porque nós somos filhos do pai e da mãe, netos dos avós e das avós, bisnetos dos bisavós e das bisavós, e trazemos isso também como memória, né, celular, memória corporal. E também pelo processo de crescimento e desenvolvimento humano. A gente nasce, desenvolve, cresce, desenvolve, né, e tem toda uma infinidade de contextos que vão acontecendo na nossa vida. Então, quando a gente informa nosso corpo, os sentimentos expressam as nossas emoções. E só tem duas coisas que acontecem: contração e descontração. E isso é um fenômeno fantástico na vida humana, porque não apenas na face, mas no corpo todo, né, nós pulsamos pela sístole, pela diástole, pela contração, pela descontração, pela tensão e pelo relaxamento. Nós somos seres de dualidade, nós temos hemisfério direito e esquerdo, né? Então, nossos membros também são bilocados e tratados de forma transversal pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso. E as acentuações mais importantes em nossa vida, e isso, quem diz, um dos principais autores que eu estudo, que é esse que está escrito aí embaixo, Wilhelm Reich. Ele diz que amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida. E diz que deveriam também governá-la. E eu acho isso uma frase fantástica. Essa frase abre muitas das publicações do livro de Reich. Ele foi escritor, médico e cientista, viveu na primeira metade do século XX, autor de textos e pesquisas não convencionais, mas, acima de tudo, um psicanalista revolucionário. Ele foi o principal discípulo de Freud. Reich, Jung e a filha de Reich, Anna Freud, entre outros. Talvez porque essas palavras sejam a síntese perfeita do seu pensamento e de sua obra. Eu vou voltar. Amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida, deveriam também governar. Ele tem uma obra extensa que sempre versa sobre essas dimensões. Então, essas são as acentuações que acontecem o tempo todo na nossa vida, e na maior parte do tempo elas acontecem de forma inconsciente. Então, como é que acontecem essas acentuações? Mais ou menos assim: os atos de viver e conquistar, e esse termo aqui é um termo criado por mim, está na minha tese de doutorado, depois desse slide eu vou explicar o que significa. Os espaços, tempos de probabilidades e possibilidades do dia a dia nos tensiona a acentuar nossas emoções. Para isso, precisamos também das pontuações, além das acentuações, que são as circunstâncias do viver contemporâneo. Então, diante de todas as matizes emocionais que podem aparecer, elas também podem ser pontuadas nas nossas relações. Então, o que são espaços, tempo de probabilidades e possibilidades? São todos aqueles esforços que a gente faz para superar as marcas de nossa formação positivista e uma visão separatista. A gente pensa que a gente é separado de alguém, mas nós somos todos um. Assim como é dito em Mateus, quando algo for movido no céu, também será movido na terra. E quando algo for movido na terra, também será movido no céu. Ou a lei básica de Hermes Trismegisto, né? Assim como é em cima, é assim como é embaixo. E podemos dizer que uma célula, ela é uma representação do corpo, mas ela também pode ser a representação do universo, né? Porque estamos dentro do mesmo contexto da lei cósmica. Também, espaço de tempos e probabilidades é um campo de superação das contradições entre pensar e sentir.
Porque muitas vezes nós falamos uma coisa e sentimos outra, e isso é causador de muitas doenças. Também para superar objetivismos e fundamentalismos limitadores da vida. Quando a gente entra nesses campos, a gente... esse complexo não existe, mas a gente ouve falar às vezes, né, que é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ou então é mais ou menos assim, não, eu sou torcedor do Flamengo e o melhor time do mundo é o Flamengo e acabou. E perde a oportunidade da convivência e do diálogo em virtude desses posicionamentos. E, por último, valorizando um autor francês, Arduino, dizer para as aberturas multireferenciais, porque elas privilegiam o diálogo. Assim, as pontuações, o que é que são? Eu especifiquei as pontuações para os tempos da pandemia, mas as pontuações são diversas, porque elas envolvem sentimentos e percepções do aqui e agora, do ontem, do amanhã, das perspectivas e das introspectivas também da nossa vida. Então, viver em tempos de pandemia é apreender. E esse aprender tem dois sentidos, né? Um é assimilar mentalmente, captar, compreender, poder sentir com profundidade, e o outro é sentir grande preocupação, inquietar-se. Então, viver em tempos de pandemia é aprender sentindo, não pensando, porque há uma diferença entre pensar e sentir. Que essa vivência e experiência corporal está nos afetando da pandemia, afetará o psicológico da população por tempos, e ainda teremos a sombra do luto ao nosso lado por muito tempo. E aí entram as terapias corporais, como espaços, tempos de probabilidades e possibilidades, que são aquelas diversas situações de busca de superação, do dualismo especialmente. E as terapias corporais, elas trabalham com 3 itens que são importantes. Elas estão entre as acentuações e as pontuações corporais. Esse diálogo precisa existir, o que a gente acentua e o que a gente pontua para viver. Entre corpo e mente, que é soma e psique, né? Soma não dá conta, manda para a psique não dá conta, dialoga com soma. A neurose é uma ausência de diálogo entre soma e psique, é um congelamento de um sentimento de maneira profunda, ao ponto, às vezes, de entrar no nível do recalque e a pessoa não mais reconhecer. Elas também servem para dar ânimo à nossa vida emocional, porque ela trabalha especialmente com o movimento humano. Então, logo, se a saúde mental é comprometida, o diálogo desaparece. E desaparece também a oportunidade da expressão prazerosa da nossa corporeidade, do nosso campo de existência, né? Nós somos corpos no e com o mundo. Não é? Isso é de Merleau-Ponty. Então, ser no e com o mundo é estar diante do mundo conforme o mundo nos acolhe, conforme o mundo nos apresenta, e, ao mesmo tempo, isso é uma dialogicidade, porque ela vai de nós para o mundo e do mundo para nós, porque o planeta e o universo são também campos de consciência cósmica. Então, esse diálogo é estruturado pelo se movimentar. Considerando que movimento é vida, expressa a dimensão somática da nossa vida emocional, que é um campo importante, porque é ele que se apresenta nos manifestos da vida, porque a psique ela fica muito discreta, não é? E a soma ela é demonstrada pelas nossas contrações e descontrações musculares, raiva, alegria, não é? Luta. Então, isso é expresso, que é o mais importante. Mas, quando a gente quer falar de terapia corporal, a gente precisa passar pela psicanálise. E passar pela psicanálise é falar de Freud. Em 1900, Freud revela, não é? A grande revelação de Freud é o inconsciente, né? E o inconsciente, a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Mas, quando ele cria a psicanálise, ele traz para a sociedade o divã. E o divã é um símbolo que confere ao corpo uma posição secundária, mas em 1900 isso era normal, porque a grande contribuição que Freud deu foi contribuir para acabar com a educação prussiana, que era uma educação que reprimia crianças e mulheres.
que ainda hoje existem núcleos que fazem isso. E isso é muito prejudicial à vida afetiva do planeta. Então, no divã, a palavra prevalece como o mais importante. Freud, a grande contribuição que ele dá na história da filosofia é revelar para nós o inconsciente. Antes de Freud, só existia a consciência, de René Descartes. E depois de Freud, ele disse, opa, não é só consciência, não. A consciência é só a ponta do iceberg. Mas o iceberg ele tem 4/5 submersos de informação que precisam ser acessados, algumas dessas coisas, porque outras estão tão submersas que são impossíveis de acessar. E ele dizia que, quando a gente se valia da oralidade, as associações e pontuações entre analista e paciente faziam emergir insights que desvelavam situações do inconsciente que podiam ser tratadas. E lá no inconsciente é onde existem as reservas de espaços-tempos, de probabilidades e possibilidades, de expressões arquivadas pelas vivências e experiências corporais não percebidas nem sentidas. Porque uma das coisas que mais é importante na nossa vida é aquilo não vivido. O não vivido demarca a nossa posição no mundo muito mais do que o vivido, mas ele não é percebido. Nas relações amorosas, nas relações afetivas, nas relações comerciais, né? É o desconhecido. Né? Nós somos 4 em 1. O eu social, o eu que a gente vende, o eu que as pessoas percebem e o eu que nem eu e nem ninguém conhece. E esses eus se relacionam entre si uns com os outros. São 4 eus se relacionam com os 4 eus do outro. E às vezes o eu desconhecido é tão amplo e tão grande que dá problema na relação. As coisas que as pessoas percebem da gente não são as coisas que a gente sabe da gente. E as coisas que às vezes a gente quer mostrar às pessoas que a gente pode ser apenas uma máscara, né? É o ego tentando fazer um floreio. E muitas vezes o ego enfeita tanto que a gente perde a consciência daquilo que a gente é. A gente deixa de ser o que a gente é. E isso também é um perigo. Então, como chegamos ao inconsciente? Para Freud, ele é intangível. Ele é inatingível. Mas ele diz que pela linguagem verbal pode-se chegar a alguma coisa dele. E aí, o grande discípulo de Freud, Wilhelm Reich, que era estudante de medicina na época, e Reich, descobrindo o talento dele, passa para ele os clientes mais complicados. No final, eles se desentenderam porque Reich diz que o inconsciente é o corpo, e Freud não aceitava isso. Então, para Reich, chega-se ao inconsciente por meio do próprio corpo, porque o corpo fala. E isso é muito especial, porque quando a gente aprende a fazer as leituras, a gente precisa até ter cuidado, né? Porque da mesma forma que Samuel fez essa declaração hoje aí, às vezes a gente invade a privacidade da pessoa, porque a pessoa não pergunta, né? Não quer saber. E nem sempre um problema a pessoa quer saber. Muitas vezes ela não quer mesmo saber desse problema. E essa expressão do interno, que é aquilo que não está sentido, mas ele vai se mobilizando nas nossas entranhas, nas nossas sinapses nervosas, etc., e expressa no nosso músculo, nosso externo neuromuscular dá forma. Então, o corpo fala. Os corpos também gritam. Às vezes gritam muito alto. Por que o corpo fala? Para Reich, é porque uma estrutura psíquica é, ao mesmo tempo, uma estrutura biofísica. Então, nós somos seres biofísicos, mas a nossa estrutura psíquica ela é comandada pelo nosso sistema nervoso, ligado ao nosso sistema glandular, o sistema endócrino. Ele vai fazendo uma correlação de forças entre o interno e o externo, e essa estrutura biofísica se apresenta como um estado de interação entre essas forças vegetativas que falam muito alto na nossa vida o tempo todo. Vamos dar um exemplo clássico. Quando a gente era adolescente que ia fazer uma prova, dava dor de barriga. Quando a gente ia encontrar a primeira namorada, dava algum efeito, mão fica suada, transpira. As primeiras palestras nossas. Então,
O que faz com que a pessoa vá desvelando a percepção desses fatores vegetativos e ela vai tendo domínio sobre isso, são as nossas vivências e experiências corporais. Então, quanto mais cultura corporal do movimento uma pessoa tem, da mesma forma que um literato precisa de muita leitura, o ser humano precisa de uma vivência e experiência corporal multireferenciada da cultura corporal humana. E isso justifica, por exemplo, a presença das aulas de educação física na escola, apesar de eu ser muito crítico ao sistema contemporâneo de aulas de educação física, que valorizam muito o esporte pelo esporte, o movimento pelo movimento, que não leva a coisa nenhuma. Portanto, o corpo revela o inconsciente, e a partir daí muda-se a dinâmica terapêutica na história. Em 1900, Freud, em 1930, a gente começa a ter essa percepção aí, quando Reich começa a aparecer suas primeiras literaturas. A perspectiva muda, ao invés do divã com o terapeuta sentado classicamente, sem percepção da vista da pessoa, esse movimento vai se transformando e, num determinado momento, ele entra no que Freud, no que Reich apresenta como... Ele tem um livro chamado A Estrutura do Caráter, que ele faz todo um processo de como isso vai se transformando. Reich teve 4 discípulos muito importantes na história, Alexander Loy, o pai da bioenergética, David Bodella, o pai da biossíntese, Stanley Kellerman, o pai da psicossomática, da educação somática, e uma mulher chamada Gerda Boysen, que é da percepção somática. Então, essas pessoas são os principais discípulos de Reich. Então, o ambiente de uma terapia corporal, ele é feito para promover o envolvimento, para promover a participação do corpo na sua totalidade. Então, a gente tem aí alguns modelos de momentos terapêuticos dentro do contexto da psicoterapia corporal. Então, isso envolve sempre uma relação próxima entre terapeuta e cliente. Na psicanálise, isso jamais poderia acontecer. A Argentina, na América Latina, foi o primeiro país a apresentar os primeiros psicoterapeutas corporais no final dos anos 70, no final dos anos 60. E no Brasil tem um médico chamado José Ângelo Gaiarza, que ele introduziu esses conhecimentos, ele conheceu Reich na Alemanha e nos Estados Unidos, e nos anos 70, ele já teve até um programa na Bandeirantes, antigamente, ele era bem velhinho, morreu aos 95 anos em 2015. O Loy escreve muitos livros, e a tese dele é que envolve o corpo em sua totalidade. Essa foto aqui é ele e a mulher dele, ele aos 95 anos. Ele fazia aulas de terapia corporal no jardim da casa dele para os vizinhos, para você ver como é. E a terapia se concentra mais no que o paciente mostra e menos no que ele diz. Né? E eu acho essa imagem fantástica, né? Porque se o paciente chega num consultório de psicoterapia corporal, ele pode dizer assim, olha, eu sou o cordeirinho que está aqui e tal, mas a partir das atitudes corporais dele, o terapeuta vai dizer assim, opa, esse cordeirinho aí, não sei não, viu? Tem alguma coisa que não está batendo entre o que fala e o que sente, entre o que diz e o que pensa. Não é? Então, é assim, o corpo é criador, processador, produtor de energia. Essa energia, ela pode se manifestar na emoção, em forma de transduções neuromusculares, e essa energia tem pulsação, porque ela tem tons, né, tons de sentimentos. Nesse momento, eu vou fazer um pequeno experimento com todos, que é assim, ó. Imagine agora o braço e a mão de vocês. E nós vamos brincar. Vocês vão colocar o braço e a mão de vocês num tom que vocês acham que é o seu tom normal, que é você estar respirando, vendo essa palestra. E você vai imaginar 3 tons de tensão para o seu braço. Então, você vai enrijecer seu braço no tom 1, vai enrijecer seu braço no tom 2, que é um pouco mais de tensão, e vai enrijecer o seu braço no tom 3, que é mais tensão ainda no braço. Volta para o normal. Agora nós vamos para a escala baixa. Você vai relaxar o seu braço no tom 1, que é um pouco mais relaxado, no tom 2, que é um pouquinho mais
e no tom 3, que é mais e mais relaxado. Respirando sempre, né? Que a respiração é o foco central de um processo terapêutico corporal. Bom, a brincadeira é o seguinte: no estado normal, se vocês fossem pensar em um sentimento que vocês estão agora, qual sentimento vocês expressariam? Pensem, digam para vocês mesmos. Agora a gente vai brincar. Vá lá no tom 3 da atenção e enrijeça seu braço. Enrijeça o braço. Veja como fica a sua respiração. É a mesma? Altera a respiração? Se altera a respiração, altera o sentimento. Qual é o sentimento? Não é o mesmo. Vamos voltar para o tom normal. Respirem. E agora vão lá no tom 2 do relaxamento. Relaxa o braço no tom 2. Como é que está a respiração? Acredito que esteja muito diferente do tom 3 de tensão. Ela está melhor para fazer. Qual que é o sentimento disso? Isso são coisas que, quando a gente exercita e quando a gente aprende, a gente pode administrar um pouco as nossas emoções e os nossos sentimentos, as nossas falas, as nossas maneiras de ser. Então, o corpo, quando contrai, ele produz medo, produz raiva, produz angústia, não é? Ele produz dor. E o corpo, quando relaxa, ele produz alegria, prazer, relaxamento. E a gente pode perceber isso numa simples brincadeira de um nível de tensão, dentro de um processo terapêutico, que o cara que faz isso chama-se Stanley Kellerman, ele faz 10 tons para cima e 10 tons para baixo. E ele tem toda uma metodologia que ele chama metodologia dos 5 passos, que é muito interessante. Então, aí é que está a questão de como a gente percebe as nossas emoções. Então, a gente tem essa foto aí, muito interessante, né? Um cachorrão bravo, babando ali, meio bravo, né? E o outro cachorrinho ali, tenso, que é a relação entre o caráter genital, que é o caráter alegre, prazeroso, tranquilo, e o caráter neurótico, que é o caráter tenso. Nesse momento, a tensão do cão maior passa para o cãozinho menor, porque é uma relação de força muito desigual. Ter tensão no momento desse é normal. Todos nós precisamos disso para nos proteger. Agora, depois que passou isso, se essa tensão continua e dia a dia você vai se colocando no lugar da vítima, você vai enrijecendo o seu corpo com aquela aprendizagem que você teve naquele momento, você pode ter uma situação não de um caráter neurótico, mas de um bloqueio, de uma dor guardada, etc. Isso pode acontecer nos melhores momentos da nossa vida com as pessoas que mais amamos, numa fala de um filho, num olhar de um pai, numa crítica de um amigo, né? Numa manifestação, né? Isso envolve, e a gente reage a isso às vezes de maneiras onde a gente estimula a aquisição de um caráter neurótico. E isso faz com que a gente crie coraças. São apenas representações, porque a coraça é uma representação, o corpo vai criando, mas também funciona como defesa, né? Muitas vezes, por exemplo, um soldado romano precisava disso para se proteger das flechas. O pinto precisa do ovo, o tatu precisa, mas nós, às vezes, nos encoraçamos e nos enrijecemos necessariamente, porque a parte dura do corpo tem que ser os ossos, não os músculos. Os músculos, eles precisam estar pulsando para eles expressarem nossos verdadeiros sentimentos a partir de um reconhecimento de nós mesmos. E esse é um exercício que precisa ser realizado sempre. Então, essa formação começa na infância. Nasceu, desenvolveu, quando vai para o controle das esfínteres, quando vai descobrir a diferença, nos castigos, nas palmadas, nos esportes que constroem estereótipos corporais, entre outras coisas. Né? Então, toda a coraça, ela é construída. A educação, por mais democrática e que seja, ela sempre vai ter um tempo de suave coerção. O que a gente não pode aceitar mais hoje é a educação prussiana dos anos 1900, quando Freud desvela o inconsciente, porque as mulheres apresentavam uma doença chamada catatonia. Elas ficavam totalmente rígidas. Quando ele começou a hipnotizar essas mulheres, elas relaxavam. A teoria começa com essa situação, e ele começa a escrever sobre isso, e aí ele vai estudar e tal, e ele tem 24 livros, ele tinha uma escrita fantástica, né? Esse devia ser da Academia de Letras,
e é considerado um filósofo pela qualidade da escrita e pela boa escrita dele, porque a gente lê Freud é uma coisa maravilhosa, a gente entende, ele consegue dizer as coisas com clareza. Então, Reich, que é o estudioso desse fato nas terapias corporais, ele diz o seguinte sobre a coraça: a perda da rigidez crônica dos músculos resultava frequentemente em sensações físicas particulares. Na hora que a pessoa perdia atenção nos exercícios de relaxamento, ele sente calor, frio, formigamento, coceira, um tipo de despertar emocional, né? Só que esse despertar emocional ele precisa ser mobilizado, porque assim, ó, tensão produz carga, carga produz descarga, descarga produz relaxamento. Essa é a curva. Agora, se uma tensão produz carga e produz tensão e você não relaxa, você acumula isso. Então, um não gostei que você pode dizer para uma pessoa, se você guarda 10 não gosteis, de repente você pode expressar esses não gostei de uma maneira muito agressiva, né? Então, a descarga bioenergética é para relaxamento e para prazer. Por isso que as crianças choram. Depois que elas choram, elas dormem, porque elas relaxaram. Então, há um conceito de autorregulação, por esse David Bodella, que ele diz assim: se as necessidades fundamentais da criança são gratificadas, ela aceitará as frustrações e acomodações inevitáveis implícitas ao processo de vida, ou seja, não dá para evitar, muito mais rapidamente do que a criança que perdeu o seu ritmo básico e aprendeu a reprimir seus sentimentos naturais. Então, esse é o efeito de uma educação repressora na vida de um ser humano. Aí eu tenho um livro que eu acho um dos mais fantásticos para a gente ler, que é o livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. E Paulo Freire fala assim: para você libertar o opressor, você primeiro precisa libertar o oprimido que está dentro de você, porque só oprime quem tem a experiência da opressão. Quem não tem, não vai. Então, como amor, trabalho e conhecimento são energias que movem a vida. A coraça, ela produz estase. Estase é o oposto de prazer. Estase é retesamento da energia, é falta de vida. E ela se forma através dessa relação entre satisfação e repressão, frustração dos impulsos. Então, talvez Buda tenha sido a melhor lição para essa lição aqui. Que ele fala assim, o caminho do meio. Nossos avós diziam, nem 8 nem 80. Então, a gente precisa também, né, escolher o caminho do meio em alguns momentos, porque nem muita tensão, nem muito relaxamento. Sabe por quê? Porque pânico é a tensão máxima de um ser humano. E depressão é o relaxamento máximo de um ser humano. Então, entre a depressão e o pânico, existem infinitos espaços-tempos de probabilidades e possibilidades de a gente encontrar alegria no nosso dia a dia. Nesse sentido, a neurose ela se expressa na musculatura porque ela caracteriza uma pessoa. Quando alguém sai para a briga, você olha e diz, vai brigar. Já está ali a coraça, né? Ele já botou a armadura. O neurótico tem uma bioenergia mal distribuída, defeituosa, que se manifesta na massa muscular do sujeito, porque ele tem muitas histórias congeladas na sua memória corporal. E ele acessa isso de maneira inconsciente. Ele não sabe que ele está fazendo isso. E essa é uma questão que é muito complicado, porque pessoas, às vezes, agem sem pensar. Meu avô dizia para mim assim, né? Meu avô era um roceiro que me chamava de Samuel. Samuel! Mas ele tinha uma sabedoria, ele dizia assim, é melhor ser um besta sabido do que um sabido besta. Então, alguém que tem uma coraça muito pesada é um sabido besta, porque ele, às vezes, vai agir de forma inconsciente. Ele vai para a porta da boate matar ou morrer. Né? Um exemplo mais crucial. Reich mostrava isso dessa maneira, dos anéis. Né? Então, nesses segmentos, existe afrouxamento e existe tensionamento. Então, o conjunto das tensões desses anéis vai dar uma característica de personalidade à pessoa. São várias, não vou entrar nos detalhes. Esses anéis, eles demonstram bloqueio, representam emoções contidas ou liberadas, se relaciona também com o significado simbólico que nós temos de cada parte do corpo. Alguém que tem muita repressão sexual, o quadril nem mexe, é rígido, é preso, é parado.
quando, na verdade, o quadril precisa mexer porque ele precisa liberar energia, independente de estar fazendo sexo ou não, porque isso é outro papo. Né? Nós estamos falando de sexualidade humana, não de... Vai chegar lá, né? Porque também uma pessoa bem resolvida vai se relacionar melhor sexualmente. E, em alguns casos, o orgasmo corrige algumas malformações energéticas. Então, é uma complicação, né? Porque nos tempos contemporâneos, e Reich também, de 1930 para cá, sempre foi criticado por ele assumir essas situações de maneira muito perspicaz. Então, repressão gera rigidez corporal. Quais são os sintomas? Os mais simples, tensão muscular. Todo mundo carrega uma mochila, né? Pode ser na postura, uma postura mais alinhada, uma postura mais lordótica ou mais peitoral. Então, isso dá sintomas de diversas reflexões sobre como as emoções acontecem. Aqui está dando um ok, que essa aqui é a mais adequada, porque a energia está subindo de cima e embaixo e alinhando, né? Essa aqui ele tem uma cifose e essa aqui ele tem uma lordose, né? Isso aqui são sentimentos de medo, são sentimentos de falta de ânimo, são sentimentos de não se expor, de ter medo de dizer as coisas. E essa aqui aparece como alguém que se expõe mais, mas fica, às vezes, perde o jogo de cintura na situação. É mais ou menos assim. Não é exatamente assim. Existem outras manifestações na coraça, né, que são transpiração, constipação, indigestão, dor no peito, fadiga, dentes rangendo, insônia, garganta seca, dores musculares, falta de ar, taquicardia, pressão alta. Quem nunca sentiu isso? Né? E às vezes a gente está tão fora de si, porque o cuidado de si é pouco, que a gente não percebe essas situações. Mas é preciso estar atento para esses sinais, que são sinais importantes para você parar e respirar. Porque eles produzem biopatias. Né? Eles também contribuem para aumento da incidência de câncer, aumento do infarto, AIDS. Né? E no mundo a gente tem 4 causas mortes importantes. A primeira são as doenças coronárias, a segunda são o tabagismo, a terceira o alcoolismo e a quarta a ausência de atividade física, que também são fatores que podem levar a essas biopatias. Mas a rigidez da estrutura da pessoa normalmente leva a essas situações. Morreu do coração, por quê? Ficou nervoso, brigou com o filho, e deu um ataque, caiu, teve um infarto. Né? Aí tem outros fatores, que podem estar gordo, tem excesso de gordura, se alimenta mal, não faz atividade física, tem outros fatores de qualidade de vida que podem influir. Então, no caso das terapias corporais, o objetivo é dissolver um pouco essas coraças para fazer a energia voltar a fluir. Então, a gente tem 3 ferramentas. Né? Esse livro aqui fala um pouco sobre isso. Aumentar a energia do corpo através de respiração profunda. Isso, nas instituições esotéricas, se ensina muito, que nós não aprendemos isso na escola. Atacar diretamente os músculos cronicamente tensos, através de pressão, compressão, para afrouxá-los. Aí é o toque, né? A massagem, a fisioterapia, os movimentos corporais leves, né? E manter a cooperação do paciente lidando abertamente com todas as resistências ou as restrições emocionais que surgem, né? Porque eu tratei uma freirinha que ela rezava tanto que ela sentia alegria, prazer, e aquilo complicava a vida dela, porque ela foi treinada como freira, ela não sentia alegria nem prazer. O prazer dela era na reza. Imagina. Eu tratei uma outra pessoa que nunca botou o pé no chão, porque fui educado que se botasse o pé no chão, adoecia. E se botava o pé no chão, tinha um resfriado. Então, isso são coraças muito subjetivas, né, que acontecem na vida das pessoas. Então, algumas técnicas de psicoterapia corporal, toque, movimento, respiração, grupo, em alguns momentos, botar para fora as coisas, né, porque existem exercícios que são tão poderosos que a pessoa vomita, né? E esse vomitar é simbólico, porque você não fala assim, fulano chegou aqui e vomitou. Então é melhor você ir em um canto, fazer o seu próprio vômito, tirar essas coisas que estão segurando aí, porque elas têm forma, né? Elas são densas, né? Do que você falar qualquer coisa, em qualquer momento, para qualquer pessoa, porque quem fica exposto é quem fala. Normalmente é assim, eu digo para as pessoas, olha, se você
a gente usa a metáfora da xícara. Aí diz, olha, a pessoa que você gosta é uma xícara. Agora, se você quebrou a xícara, quem vai ter que colar a xícara é você. Agora, se você quebrou a xícara em milhões de pedaços, você vai até conseguir colar, mas não vai ser a mesma pessoa na relação com você. Então, olha como é sério o negócio, né? E o processo de desbloqueio ele acontece como a gente está descascando a cebola. Não dá para entrar no núcleo da cebola no primeiro momento, né? Primeiro tem que lidar com a casca de maneira suave e tranquila, até que a pessoa reconheça que tem a casca e decida por ela, a partir dos próprios estímulos, que ela pode retirar a casca e sobreviver. Porque muita gente está tão encasquetado que se tirar a casca não é mais ele. E essa é a questão que a gente trabalha. Certos movimentos ou posturas liberam raiva, choro, agressividade. Normalmente a gente faz isso na prática, quando a gente faz as palestras, as pessoas aprendem sobre isso. Então, a pessoa vegetativamente saudável consegue unir sentimentos profundos com experiência madura. Então, maturidade corporal é também um bem de alto valor moral, espiritual, para a saúde, para as relações humanas, etc. Porque você passa a ter um comportamento, né, que você não nem agride, nem faz a autoagressão, porque muitas vezes a agressão parte porque a pessoa também faz autoagressão constantemente. Quem não sabe cuidar de si, nunca vai conseguir saber cuidar de outra pessoa ao seu lado. O que é necessário fazer na crise de saúde mental? Pandemia. Estamos num momento que precisamos dar sentido ao isolamento, né? É só isolar e ficar longe das pessoas? Então, que bom que a gente está se encontrando, podendo conversar, podendo falar um pouco sobre essas coisas. Sair de visões individualistas, né? Às vezes a gente aprende muito mais, eu como professor digo isso sempre, com os nossos alunos, do que eu ensino a eles. Desde que você dê a oportunidade deles se expressarem livremente. E mais importante ainda, né, no caso da Grau, e esse foi o desafio, porque Samuel me convidou, eu rejeitei, depois, não, tudo bem, eu faço. Não é? Que é levar o sentido de ser parte de uma comunidade. Então, a gente tem a oportunidade de se encontrar e olhar para essas coisas de maneira tranquila, sem muita tensão. Né? No dia a dia da pandemia, as emoções que mais apareceram foram essas. Medo, né? As pesquisas de protocolo de saúde mental. Então, os consultórios, os centros de assistência psicológica, os CAPs, né? Chega muita pessoa que expressa medo, né? Ansiedade, né? Porque ansiedade é a antecipação de alguma coisa futura, então ela causa ansiedade. Ansiedade é a preocupação. Preocupação é aquilo que você põe na sua mente antes de acontecer como problema. Você não está resolvendo o problema. Você está criando um problema que você nem sabe se ele existe. Então é importante que no agora a gente olhe para os nossos problemas de olho a olho, cara a cara, e diga, e resolva, e aprenda a lidar com ele. Insegurança tem aparecido muito também. Então, nesse sentido, as perguntas que a gente precisa fazer para nos ajudar a passar menos impune, porque ninguém vai passar impune nessa pandemia, e esse sentimento de luto reina entre nós, mas nós não precisamos também fazer disso a desgraça das nossas vidas, seria, está se perguntando, o que estou sentindo nesse momento agora? Então, é a pergunta que eu faço a vocês que estão assistindo. Respirem, prestem atenção na respiração de vocês, porque o sentimento nosso, o termômetro do nosso sentimento é a nossa respiração. Como vocês estão respirando é como está o sentimento de vocês. Então, respirar, parar e perceber. Muita gente, quando faz isso pela primeira vez, fala, não sei. E eu respondo assim, não saber também é uma forma de sentir. Nesse sentido, é preciso verificar se é o mesmo sentimento que está sentindo todas as vezes que para e olha. Porque se for, pode ser a primeira ameaça da instalação de um bloqueio, pode ser a primeira ameaça de instalação de um trauma, porque traumas são situações repetidas constantemente. Ninguém cai, ninguém pega trauma porque caiu, duas crianças vêm caindo, uma cai, rala o joelho, levanta, a outra fica chorando, mas no sentido mesmo, ninguém
vai ter trauma porque ralou o joelho. Agora, se todo dia passar no mesmo passeio e cair, o trauma vai surgir, porque naquele passeio ele não vai passar mais. Tem até um poema, né? Agora eu vou citar um poema, que é o poema da rua. No primeiro dia eu passei por uma rua e tinha um buraco. Eu caí no buraco. Culpei aos outros. Passei um tempo enorme para sair. No segundo dia eu passei pela mesma rua e caí no mesmo buraco. E culpei aos outros. Demorei menos para sair. No terceiro dia, passei pela rua e caí no buraco. Me culpei pela falta de atenção. Saí mais rápido do buraco. No quarto dia, passei na rua, vi o buraco, mas passei pelo outro lado. E no quinto dia, eu fui por outra rua. É assim que, metaforicamente, a gente precisa ir buscando a solução dos nossos problemas. Dessa maneira, os cuidados de si mesmo são importantes. Então, a pergunta é, o que é que eu tenho feito por mim? Quanto tempo eu disponibilizo por mim no dia? O que eu tenho feito com o meu tempo livre? Isso é cuidar de si. Então, quando você perceber que você precisa de ajuda, não tenha medo de procurar ajuda, não é? Amigos, familiares, por meio virtual, movimentos, ter uma alimentação adequada, sono, tudo isso vai produzir bem-estar e vai melhorar a sua percepção do momento pandêmico. Ocupações tranquilas no dia a dia, considerando a frase de... Essa frase é de Geraldo Vandré, a vida não é só festival. Ou então a frase do mestre, nem só de pão vive o homem. Cultive o bom humor, isso são estratégias. E Roberto Mesina, que é secretário de saúde integrado na Itália, ele diz assim, o sentido de um heroísmo coletivo, onde o corpo social fragmentado e mediado que se reconecta idealmente, ou talvez também concretamente, em múltiplas formas de ajuda e sobrevivência. E essa é a saúde mental de toda uma sociedade. Portanto, defendemos os serviços que interpretam e intermediam esse social, enquanto defendemos a nós mesmos. E a psicoterapia corporal de Reich, ela é uma psicoterapia de caráter extremamente social e vivencial. Então, isso é muito interessante. Alguns livros que eu consultei para fazer essa fala, e termino com a fala de Reich. Amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida, deveriam também governá-las. É isso. Acho que eu fui muito rápido, não sei, mas é isso aí. Parabéns, confrade Samuel, a sua palestra foi muitíssimo informativa, aprendi muita coisa. Eu imagino que os demais tenham igualmente aprendido bastante. Só que agora eu vou fazer algo em comum. Eu não vou ficar aqui intermediando. Fulano quer falar, ciclano. Não, você é professor também, está acostumado com sala de aula, inclusive usando recursos. Trabalhar interativamente, né? Pois é, então, esse é o momento em que a gente abre o espaço para observações, perguntas, diretamente ao confrade Samuel, e ele mesmo vai administrar aí quem levanta a mão, quem, né? Fica à vontade. Eu aqui sou aluno. Oh, somos todos. Bom. E aí? Ô, Paulo, você já abriu aí seu microfone, pode falar. Fala, Paulo. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade de ouvir o professor Samuel e dizer que realmente a gente está precisando dessa interação, né, dessa dialética, né, que deve ser estabelecida sempre para que a gente possa realmente ter uma apreensão desse todo. Eu quero dizer que nesse período agora, também, que o próprio professor Samuel disse, olha, não fiquem parados, né? Procure ocupar realmente a sua mente, o seu tempo nesse período, porque as angústias, elas vão aparecer, né? Os medos, as angústias, né? As ansiedades. Nós criamos um projeto, e eu pus em prática durante 2 meses, quase 3 meses, chamado Sarau Hermenêutico.
A gente sabe que saraus são encontros, né? E hermenêutica significa interpretação do todo, e como o nosso olhar é um olhar científico voltado mais para o curso do direito, nós trouxemos várias discussões, mas discussões bem amplas, de cunho social, né, de cunho sociológico, psicológico, filosófico. E esse tema trazido pelo professor Samuel, ele veio ao encontro exatamente de uma discussão e de um artigo que nós estamos nos propondo a fazer, que é justamente como é na área do direito, seria a aplicabilidade da Lei 13.146 de 2015, que é a lei de proteção ao deficiente. Mas o que a gente estava querendo propor é exatamente isso, essa aplicabilidade dessa lei nos pacientes pós-Covid, né, esses traumas todos que os pacientes pós-Covid trazem. E essa discussão trazida pelo Samuel foi perfeita para o nosso olhar. Eu quero dizer também que gostei muito quando ele trouxe o professor Gaiarsa, né? Eu assisti os programas dele quase toda semana, porque eu sou apaixonado também por William Reich e suas curatas. É muito importante a gente entender essas coisas. Ele citou também um filósofo contemporâneo importante, Merleau-Ponty, que fala exatamente da reapreensão do mundo, né? Merleau-Ponty diz que filosofar é reaprender a ver o mundo. Então, nós estamos num momento de reapreensão desse mundo, desse novo olhar em face do mundo. Então, essas discussões são muito importantes. E essa terapia que proposta aí pelo professor Samuel, né, que eu sei que ele já vem trabalhando isso há muitos anos, né, que a gente se conhece há muito tempo, que a gente sabe muito bem dos trabalhos que ele vem fazendo, né, e o bem que ele vem fazendo a muitas pessoas. Eu tinha uma pessoa que dizia: Samuel me ensinou a aprender a respirar, né? Então, perceba que não é de hoje, né, que ele vem fazendo esse trabalho. Então, essa importância dessas discussões, principalmente agora, né, há essa necessidade de estabelecer esse diálogo, né? Eu estou aqui parecendo realmente um ermitão, eu estou isolado socialmente, eu estou escrevendo algumas coisas, eu estou escrevendo um livro já há um certo tempo sobre o feminicídio, mas eu estou discutindo na visão psicanalítica, né? A morte do grande outro. O grande outro, na visão de Lacan, o grande outro, e segundo os psicanalistas, não morre. Mas o que eu estou dizendo, o que morre é a referência do grande outro. Essa referência morre, sim. Né? Então, essa discussão que eu estou trazendo em face do feminicídio. Na época de Lacan não tinha feminicídio. Então, ele não poderia também ter essa previsão que o grande outro não morre. Então, é outra discussão muito forte, onde eu discuto William Reich, onde eu trago também Martin Heidegger, eu trago vários pensadores que discutem exatamente códigos genéticos, códigos culturais, rupturas, né, a forma como você enxerga ontologicamente o mundo, como você se insere nele hoje. Então, são várias discussões que Samuel clarificou e muito com essa palestra que ele fez agora. Eu quero agradecer muito, né, ter o privilégio de ter assistido efetivamente o nosso confrade, o professor Samuel, nessa discussão de hoje. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Você é um amigo, né? E os amigos são perfeitos, né? Eu acho que você fala muito assim de uma tendência, que é uma coisa que a gente não faz muito, é de assumir algumas disruptividades para poder a gente quebrar muitos paradigmas, né? E nos parece que o momento pós-pandêmico vai ser um momento muito disruptivo, porque muitas novas relações acontecerão, né? E talvez o sentimento mais pesado que a gente precisa lidar com ele, para não banalizar, é o sentimento de luto. Qualquer um de nós aqui perdeu algum amigo, perdeu alguma pessoa querida. Não que isso é para também morrer junto, né? Porque todas as pessoas que eu amo, que já morreram, elas continuaram vivas dentro de mim. Mas é porque existe o amor, né? Então é preciso que a gente ame a humanidade, né? Porque a humanidade é a população do universo, não é a população do planeta Terra, não. E a gente precisa abrir as cabeças para isso. Então, disruptividade é uma palavra que é muito
a mim, nesse momento, muito cara, e eu tenho trabalhado muito com isso. Fiz uma palestra semana passada, uma disciplina chamada Terapias Corporais Alternativas, que eu falei sobre a terapia disruptiva, né, que é a vontade de a gente ampliar, quebrar os paradigmas, romper certas coisas, porque senão a gente vai viver uma banalização do mal, não é? E Reich fala muito disso, né? Reich não, Freud, da banalização do mal, né? Do mal-estar civilizatório. Então, obrigado, Paulo, pela sua fala. Presidente. Fala, Zumaíta. Eu estava aqui pensando que situação nós temos por diante. No encontro passado, nosso confrade, Dr. Jairo Xavier, deu aquele show que deu. Aí hoje a gente pega o professor Samuel, que arrebenta. O próximo presidente vai ter um problemaço pela frente. Eu estou imaginando o próximo para sair de uma arapuca dessa. O próximo já entra devendo, né? Já começa devendo. Já entra devendo. No mínimo, já entra devendo. Eu fiquei muito angustiado e, ao mesmo tempo, feliz demais. Com que categoria, com que fluidez das coisas, com a capacidade de exposição e de expressar e de conectar aquilo que nós estávamos vendo com o raciocínio que estava se desenvolvendo de uma forma tão linear, tão absoluta, com domínio desse controle. Fiz os testes da atenção e incrível que quando eu apertei o braço e vi que minha respiração mudou, que eu disse, não é possível. E tudo foi muito fantástico. Eu realmente estou muito grato e muito feliz por essa oportunidade. E aí, professor, me permita, eu estou lendo um livro chamado Ler o Mundo, do grande poeta e escritor Afonso Romano de Santana, né? E tem uma parte que você inicia a sua palestra falando desse confronto onde Freud se distingue de Reich. Reich. O inconsciente é o corpo de Reich e Freud, peraí, vamos com calma, não é tanto assim. E aí, me permita, tem uma passagem no livro de Afonso Romano de Santana que ele diz uma coisa interessante. Já se falou que o homem é um animal simbólico, outros dizem que é um ser lúdico, outros definem como homo faber ou homo economicus, certo? Enquanto outros afirmam que é um ser que pensa. Mas pode-se dizer também que o homem, aquilo que o caracteriza universalmente, é que somos seres que narram sua própria existência, sua própria história. Assim como na natureza há os roedores e os herbívoros, os homens pertencem à espécie de narradores. Narram oralmente, narram por escrito, narram pelo teatro, narram pelo cinema, narram pelas cores e volumes, narram pela dança, narram conversando, narram na esquina, narram nos jornais, narram fofocando, narram no telefone e narram pelos meios eletrônicos. Eu fico imaginando que a narrativa que talvez tenha faltado aqui a Afonso Romano de Santana é essa que você trouxe agora, professor, a narrativa do corpo, porque realmente é extraordinário. E ele finaliza dizendo, narrar é preciso, narrar é sobreviver, narrar é ancorar-se. Narrando o mundo se recria. E quando a gente diz, era uma vez, abre-se uma possibilidade infinita. E ele faltou dizer que o corpo narra e é espetacular. Você está de parabéns e eu estou muito feliz com a sua palestra. Obrigado. Eu conheço esse texto, eu não sabia o nome do autor, mas conheço. Já é um texto, inclusive acho que já usei em uma vivência. Uma coisa interessante, se você foi falando, e me lembrou de um filósofo português que é muito importante, né? Porque ele escreveu um livro, o título do livro é O Erro de Descartes, que é Antônio Damasio, né? Sim. Eu usei esse livro na minha dissertação de mestrado, porque a minha dissertação foi sobre vivência e experiência corporal, né? E no campo da fenomenologia. E Damasio é alguém que nos dá também uma lição fantástica, né? Porque quando Descartes falou penso, logo existo,
não é? Ele colocou o cogito como mais importante do que o sentir, não é? Então, na verdade, a gente sabe que o diálogo, e aí, para mim, eu sou freiriano mesmo, né, na pedagogia do oprimido, é o ponto de partida que sempre precisa ter a volta, né? E a gente precisa ser consequente nesse ponto de partida. Nós não podemos ser inconsequentes quando a gente parte para o diálogo, porque o diálogo é de uma responsabilidade profunda. E o corpo é dialógico, né? Porque nós temos hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e esqueci agora, o corpo caloso, né? E até agora os estudiosos da consciência não sabem dizer como o corpo caloso dá conta dessa correlação entre razão e emoção, sentir dor e prazer, alegria e tristeza, porque isso faz parte de um processo de aprendizagem, né? E nós não éramos assim no processo de evolução. A gente é bicerebral de 300 mil anos para cá. Antes nós não éramos, do Homo sapiens, que é uma evolução, né? Que é um processo de evolução. Então, talvez a evolução seja esse corpo caloso e se desenvolvendo em gerações, porque não estamos falando de décadas, não estamos falando de milênios, né? Mas é por aí que as coisas vão acontecer. Obrigado pela sua fala, gostei muito. E depois dessa palestra, a gente vai evoluir mais rápido também. Não sei se... Precisa fazer a oficina, né? Sim. Precisa fazer uma oficina. Quando a gente tiver terminar a pandemia, fazer uma oficina, né? Sim. E aí eu acho que é muito legal para fazer as práticas, né? As práticas é que vão dar uma experiência legal. Eu não sei se foi Eglê que levantou a mão ou se foi Paulo. Acho que foi Paulo que levantou a mão. Paulo está com a mãozinha levantada aqui mesmo. Pois não, Paulo, você quer falar? O seu microfone, Paulo. Rapidinho, é sobre essa fala de Samuel, sobre o cogito ergo sum de René Descartes. O René Descartes, o grande erro de René Descartes foi ele achar que ele sozinho pensa, né, que o outro não pensa. Eu penso, logo eu existo. Nada existe. E o outro existe. E aí, René Descartes percebeu que esse diálogo dele, o outro não entenderia. Então, quem entenderia só seria a infinitude. A infinitude é Deus. E aí, como ele poderia estabelecer essa dialética com Deus? Tem um filósofo contemporâneo chamado Emmanuel Levinas, que diz o seguinte: Deus é o outro. Deus é o outro por excelência. O rosto do outro é morada de Deus. Então, o diálogo que você tem que ter é com o outro, com o seu par. Por isso, esse diálogo, esse diálogo tem uma importância fundamental. Né? Essa colocação que Samuel fez é bem pertinente nesse sentido. Ou você estabelece um diálogo com o outro e percebe a importância do outro, ou você passa a não existir. Na visão de Emmanuel Levinas, o outro é o meu espelho, o outro é o meu paradigma. Se eu não houvesse esse outro, eu nem saberia quem eu sou. Se eu sou um homem, que espécie de ser eu sou, se não existisse esse paradigma. Né? O ser é aprendido por analogia. Então, se eu não tiver uma comparação com o outro, eu não sei nem quem eu sou. Então, nesse sentido, o diálogo é de uma importância fundamental nessa colocação feita pelo professor Samuel. É só isso que eu queria fazer essa parte aí, me desculpe aí. Legal, obrigado. Lembrou um pouco do Einstein, né? Que é o Einstein que falava, né? A lua está lá, Deus está lá, porque ele dizia que as coisas só existem quando estão diante de nós. E eu digo sempre para meus alunos, né? Então, vou dizer para vocês agora, vocês não são meus alunos, vocês são meus companheiros, meus parceiros de academia, né? Mas nesse momento eu estou existindo porque vocês estão aí. A minha existência, né, diz respeito a esse momento na presença de vocês. Jailton pediu a palavra. Primeiro, boa noite a todos. Eu quero parabenizar o nobre professor e confrade Samuel Macedo. Samuel, você me lembra uma frase de Nietzsche, quando Nietzsche diz assim: um dia sem dançar é um dia morto. E a dança é o movimento. E essa fala de Nietzsche coaduna com que você coloca com relação aos movimentos corporais e sentimentais. E esses tempos de pandemia, eu estou trazendo isso para essa prática real. Eu estou há 1 ano e meio com uma dor tão terrível no meio das costas, em virtude de sentar no computador de 7 da manhã a 10h30 da noite. E eu fazia pilates,
eu não usava remédio para dor há mais de 8 anos, porque eu faço pilates toda semana. Com a pandemia, as clínicas fecharam. Resultado disso, ninguém mais atende porque não atende em casa. As clínicas não reabriram. E quem me atendia não tem mais tempo, porque hoje trabalha no hospital. E o que você falou assim, a importância do que você colocou dessas doenças físicas, por conta da pandemia e etc. Diante disso, eu quero uma coisa prática, eu quero lhe pedir o seguinte, quando você vai nos proporcionar isso na praticidade, para que nós bebamos dessa capacidade que você tem de ensinar, pela prática e pela teoria. A gente precisa disso, meu amigo. Muito obrigado pela sua palestra, fantástica, fantástica. Muito obrigado. Obrigado, Jailton. Jailton eu conheço também faz uma eternidade, né? Eu era criança e eu já conhecia Jailton. Século passado. Isso foi do século passado, viu? Jailton, você vê Jailton assim, parecendo um menininho, mas Jailton, ele é contemporâneo nosso. Quando ele trabalhava na Nestlé, que a minha mulher foi a primeira assistente social da Nestlé, né? E ele é muito amigo da minha mulher. Samuel, me permita, eu tenho 54, feito em 5 de maio, fui seu aluno na UESC. Eu sei, Bessil. Com certeza. Maria. Tem muita gente nessa faixa aí. Eu já tenho netos. Eu tenho uma história. E agora somos vizinhos de rua. É verdade, eu estou sabendo. Eu tenho uma história. Quando eu comecei a dar aula na FEI, eu tinha 21 anos. Eu graduei com 21 anos e voltei para Itabuna, que eu sou itabunense, eu nasci no bairro Conceição. E aí, lá na FEI, tinha uma menina chamada Salete. Salete tinha 5 anos. Toda vez que eu passava no pátio, onde Salete estivesse, vinha correndo, pulava no meu corpo, nos meus ombros, e me dava um beijo e dizia, oi, meu tio, e ia embora. E isso foi até ela ficar adulta. Ela foi para a UESC, estudou, casou, teve uma filha, aí vinham as duas, ela e a filha correndo, entendeu? E um dia desse eu conheci a filha da filha e foi a mesma coisa. Então tem essas histórias, né? De afinidade, né? Então. Os 21 anos entrou aí só para poder ilustrar, para dizer, para contemporizar, né? 54 de Bessil, né? Porque quando eu fui seu professor, você já estava também bem. Né? É isso mesmo. Bom, confrade Samuel, muitíssimo grato pela sua palestra, foi muito interessante, como eu já sabia que seria, mas me surpreendeu, no sentido de positivo, foi muito legal. E só para lembrar aos demais que cada um de nós também vai compartilhar seus conhecimentos, suas experiências dentro das suas respectivas áreas, enquanto houver reunião da Grau. Eu acho que seria um desperdício a gente não aproveitar o conhecimento e a experiência de cada um de nós, né? Então, Samuel, parabéns. Eu gostaria de agradecer a presença virtual, né, a participação de alguns convidados, Aécio, meu sobrinho, Iris, minha cunhada, Josi, colega da UESC, Josane, Sara Brito, Sara Brito, sobrinha, Ruth Brito, Isis, minha esposa, Edilza, minha prima, amiga, Isabela, cunhada, Adiel, cunhado, Ivana, minha irmã, que está aqui, Luciana, Winnie, ou seja, muitíssimo grato pela participação de vocês. Eu agradeço também aos próprios confrades e confreiras, o confrade José Augusto, Paulo Bonfim, Vercil Rodrigues, Kleber Torres, Jailton Alves, Eglê Machado, Zumaeta, Antônio Baracho, Adeildo e o Samuel Guimarães, nosso palestrante. E Adiel, também meu cunhado, estava na reunião. Tá bom. Muitíssimo grato a todos vocês. A gente se vê, você já tem um calendário de reuniões. Só para lembrar que hoje homologamos 2 comissões. Uma das comissões tem a ver com o formulário que foi postado para vocês, para recomendação de nomes. Façam uso do formulário. E a gente se vê
no mês que vem, né? Boa noite a todos, muito grato pela atenção. Obrigado, viu, pela oportunidade, Samuel. Boa noite, companheiros. Fala, Zé! É isso, Samuel Carvalho. Parabéns, viu, Samuca? Valeu. Obrigado, valeu. Infelizmente, eu cheguei atrasado, porque eu estava ocupado, e aí peguei só metade, mas valeu a pena. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Tivemos até plateia internacional hoje, né? Hein? Tivemos uma plateia internacional aqui, a Écio, está na Austrália. Está em Sydney, na Austrália. Sydney. Iris também. Iris também mora em Melbourne. Legal. Obrigado pela presença. Ela é assistente social e ficou interessada no tema, né? Que bom. E a Écio é estudante de enfermagem, então ele também tem interesse. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos, até mais. Quer falar, Écio? A Écio está querendo falar. Agradecer primeiro a Samuel Marcos por estender o convite e segundo a você, Samuel Guimarães, pela sua excelente palestra aí. Foi muito bom ouvir e muito importante para mim também ter salientado a importância de que o corpo fala e enquanto enfermeiro, o estudante de enfermagem aqui, essa é uma das coisas que a gente estuda também, aprender com a linguagem corporal do paciente a ter uma melhor visão, uma melhor ideia do que é de verdade que o paciente está tendo. Então, muito obrigado. Esse conhecimento, essa atenção à linguagem corporal, ela deve ser traduzida não só para pacientes, mas no nosso dia a dia mesmo, com todo mundo. Então, muito obrigado. Obrigado, Aécio. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.